todos acomodados, sejam bem-vindos à mesa. Dando sequência ao nosso histórico, ESG, né, o termo ele virou realmente um mantra, né, nos últimos tempos, aí vocês têm visto ele amplamente divulgado pela mídia, as empresas cada vez mais, né, falando sobre suas estratégias ESG. Mas o que é ESG? ESG é uma sigla em inglês, né, que significa Environmental, Social and Governance, ou seja, corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. O termo, como até o Sr. Wolf Cos mencionou, né, em sua palestra, o termo foi cunhado em uma publicação do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial. Essa publicação, chamada Who Cares Wins, surgiu de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, sobre como integrar os fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais, nas bolsas de valores. Essa discussão ela ia aos poucos ganhando relevância no Brasil também. Em 2005, a Bolsa de Valores de São Paulo, atual B3, lançava o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, uma iniciativa pioneira na América Latina que teve como objetivo criar um ambiente de investimentos compatível com as demandas de sustentabilidade da sociedade contemporânea. E hoje a gente viu realmente uma grande evolução na temática, de modo que ela está quase mainstream, né? Ela está quase ali em todas as organizações que a gente lida no nosso dia a dia. Dito isso, eu queria chamar a Andrea Mello, chefe da Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação do Inmetro. A Andrea, minha xará, vai falar sobre escopos de acreditação. Andrea, fica à vontade e fale de onde você preferir. Também vou me apresentar aqui pela primeira vez nesse formato. Eu sou Andrea Mello, tenho 1,77 m, 47 anos, 63 quilos, aproximadamente. Bom, então também estou aprendendo. Essa já foi mais uma revolução também pessoal, né, de estar aprendendo e fazendo essa mudança cultural e atitudinal. Isso mostra aí o quanto é importante, né, nós trabalharmos e avançarmos nessas temáticas. Então, como já muito bem explicado aí pelo nosso presidente, né, o papel do Inmetro em todo esse contexto. A gente escuta falar no Inmetro de várias formas, muita gente tem contato com o Inmetro pelos selinhos dos produtos que a gente adquire, né, como um consumidor que todos somos. Então, essa aproximação que a gente tem no Inmetro é algo assim ainda... o Inmetro verifica alguma coisa, avalia alguma coisa, isso deve ser bom, isso deve ser seguro, isso deve ter um bom desempenho, uma boa qualidade, né? Falando em qualidade, a gente está sempre buscando na qualidade. A gente quer qualidade na nossa vida, né, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, e como é que um órgão técnico pode auxiliar aí nesse sentido. Bom, eu comecei avançando aqui, pedir desculpas, que eu queria também agradecer o convite, né, do Wolf e da Olga. Obrigada aí a vocês pela essa oportunidade, né, de estar aqui, poder falar um pouquinho aí do nosso trabalho e fazer parte aí desse momento histórico também, né. A acreditação é um termo, às vezes, muito técnico, né? Tem um tecnicismo muito grande, um conjunto de normas, uma série de coisas, então não é bem isso que a gente quer abordar aqui. Aqui é mais nesse sentido de uma conversa, de ter essa aproximação. Quando a gente pensa em acreditação, vamos ter em mente aí 3 atores principais, né? Existem vários outros ali nessa cadeia. A gente tem uma organização, né, uma empresa que deseja fazer essa comunicação que o nosso presidente falou, né? Eu tenho qualidade no meu sistema, eu tenho produtos confiáveis, eu tenho serviços que são confiáveis, como é que eu comunico isso? De várias formas. Uma delas é chamar uma certificadora para confirmar que esse serviço, que esse produto, que esse processo dessa empresa, ele de fato atende a alguns padrões. Então, essa certificadora é o segundo agente ali. O terceiro agente, aí eu falo ele por último, que nós somos os coadjuvantes, né? O Inmetro está ali para dar esse suporte, para dar a base. Então, o Inmetro faz um reconhecimento de competência das certificadoras e diz, olha, essa certificadora, ela trabalha de uma determinada forma padronizada que nós verificamos, ela é competente para avaliar a conformidade desses produtos, processos e serviços. Então, são esses 3 atores que estão aí envolvidos, né, nesse elo, que é um elo de confiança, né? E
A acreditação, então, fazendo esse reconhecimento de competência, vai ajudar a dar esse suporte, essa avaliação independente que está por trás de toda essa cadeia. Então, aquele produto que a gente adquire no mercado, numa loja, a gente tem sempre na cabeça, né? Um brinquedo, eu vejo ali o selinho do INEP, então esse eu vou levar, esse é seguro, né? Aquele produto ali tem por trás toda essa cadeia. A empresa que procurou a certificadora que procurou o Inmetro, e o Inmetro, então, que faz esse trabalho baseado em padrões internacionais, né? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas nacionais não? Sim, nacionais também. Mas por que é importante a gente adotar esses padrões internacionais mínimos? Porque hoje o Inmetro, em nível de acreditação, faz parte de vários acordos de reconhecimento. Então, todos os fóruns internacionais de acreditação, eles reconhecem essa atividade que a gente executa. E, por sua vez, então, quando uma empresa, quando um processo, ele passa por esse rol de análises e de confirmações, ele entra para esse sistema reconhecido. Então, daí a importância da gente fazer esse trabalho, né, tendo sempre como o norte, o nosso horizonte, está calcado nessas normas, nessas regras internacionais. Tá bom? Por exemplo, a gente tem acordos de reconhecimento com a OECD, para as boas práticas de laboratório, com a Agência Mundial de Antidopagem, para verificação de ensaios toxicológicos em épocas de eventos esportivos. Temos o reconhecimento no Fórum Internacional de Acreditação, na Cooperação Internacional de Laboratórios, na Cooperação Interamericana de Acreditação. Então, a gente faz esse trabalho e procura estar sempre mantendo e ampliando isso para prover exatamente, né, essa sustentação. Hoje nós temos 2.980 empresas acreditadas, tá, para fazer diversas atividades, incluindo desde um ensaio em um produto, até um ensaio em material humano, em certificação de sistemas de gestão, certificação de produtos. Na área específica aqui de certificação atuam cerca de 200 empresas, tá? Sempre pode ter mais, temos processos aí abertos em andamento, provavelmente até o final desse mês esse número já mudou para maior, né, para a nossa alegria. E quando nós recebemos, então, essa demanda, né, essa visita, né, essa grata visita aí do Wolf e da Olga, como o presidente aqui bem mencionou, nos trouxe esse desafio, né, também para a gente. Eu estou ali no Inmetro junto com os meus colegas ali nessa atividade há 20 anos, e é a primeira vez que a gente vê esse assunto sendo tocado dessa forma, buscando tanto esses padrões, né, a absoluta inclusão. Nós temos várias ações na área ambiental, na área de governança, na área do social, alguma coisa também, com saúde e segurança ocupacional, mas com um tema exclusivamente de inclusão, é a primeira vez. Então, isso trouxe também para nós um desafio, essa mudança, né, da mentalidade. Nós passamos por várias fases, né, o Wolf já falou várias delas, e agora a gente está tendo a oportunidade de vivenciar também essa mudança atitudinal, né, que tem se mostrado cada vez mais relevante, que estão nas agendas públicas, nas agendas privadas, e como fazer, né, como demonstrar isso. Então, esse programa da Escala Cidadã Olga Cois, ele trouxe para a gente esse desafio. Como é que a gente muda a nossa mentalidade? Eu estou ali fazendo acreditação de certificadoras que avaliam se um produto passa no ensaio, se eu jogo um brinquedo e ele não vai se partir e ter partes cortantes, né? Se a gente faz um ensaio de segurança num pneu, num cilindro de GNV, e agora, como é que eu faço para analisar o social, né? Que mudança é essa que a gente tem que fazer internamente para entender, porque as ferramentas estão aí e elas são poderosas. A certificação, a acreditação, são ferramentas muito utilizadas, né, e muito requeridas, às vezes voluntariamente, às vezes obrigatoriamente. E como é que essa ferramenta também pode auxiliar nessa nova forma de agir e de pensar? Então, esse foi já o nosso primeiro desafio. Nós tivemos extensas reuniões com essa equipe aqui, né, a Natália, a Aline, o Roberto, muitas reuniões, muitas conversas, tanto para a gente entender, como para eles também entenderem, olha, a gente precisa
que esse programa, que essa escala também se encaixe, né, numa metodologia que a gente possa torná-la viável para ser acreditada, para que uma certificadora vá lá e busque esse novo escopo, né, de atuação, essa nova forma de agir e de atuar. Então, nós adotamos abordagens também baseadas em regras internacionais. Então, essa foi a nossa primeiro desafio. Antes de soltar essa acreditação, como é que nós trabalhamos internamente e criamos, né, ou melhoramos ou atualizamos a nossa infraestrutura em termos de profissionais capacitados, qualificados para avaliar, em termos dos sistemas que precisam estar atualizados para receber, né, essa nova demanda. E a gente utiliza uma abordagem que a gente chama de uma abordagem funcional. Então, para qualquer atividade, para se tornar uma atividade certificável, tem uma metodologia também por trás. Então, esse foi o nosso trabalho. Como transformar essa metodologia que eles tinham, as necessidades, as expectativas, né? Como essa expectativa pode ser atendida dentro dessa abordagem funcional que nós temos aí, baseada nas normas, né, da Organização Internacional de Normalização. A gente precisa ter algo que tenha que ser determinado. O que eu determino quando uma empresa vem dizer, olha, eu quero passar por um processo e demonstrar que a minha empresa, ela atua conforme a escala cidadã do Rogacons. E ela vai estar classificada ali num dos níveis que a escala pré-determina. Então, a gente precisa que isso seja determinado, a gente tem um escopo de atuação. Precisa que haja um processo de seleção para fazer essa avaliação, para confirmar. Então, dentro desse escopo, tem uma etapa de seleção. A gente precisa de uma análise. Essa análise precisa estar confrontada com os requisitos que foram pré-determinados pelo Instituto. E aí, fazendo essa análise, a gente vai fazer um julgamento, que é uma decisão. Isso é que a certificadora vai fazer. De base de todo esse processo, vou decidir. Realmente, essa empresa está atendendo aos requisitos da escala cidadã, ela está classificada lá no nível, atingiu lá alguns dos selos que estão lá previstos. E aí, então, vem a atestação, e como você comunica isso para a sociedade. Tem, então, o certificado. E uma outra coisa que eu gostaria também de acrescentar, todo esse processo, né, do Inmetro, tudo isso está por trás também avaliações que o próprio Inmetro também passa. Então, para os senhores terem uma ideia, no próximo ano nós vamos receber mais de 10 peritos na nossa organização, que ficam conosco uma semana, nos auditando e confirmando toda essa cadeia que é executada. E esse é um processo, então, que ocorre, né, periodicamente. Então, nós também passamos por avaliações, estamos também, às vezes, do lado daquele que avalia, mas também estamos do outro lado de ser avaliado. E é isso que nos ajuda, né, nos suporta a dar essa confiança e essa credibilidade que a gente tanto busca e batalha muito por ela, né? É um processo de confiança, ele é difícil da gente conquistar, difícil de manter e muito fácil de perder. Então, esse é um trabalho, por isso que eu comecei falando desses 3 atores. O Inmetro não faz nada sozinho. A razão de ser da acreditação é um serviço, porque existem empresas que querem fazer a sua comunicação de uma determinada forma e existem empresas que querem serem atestadas para fazer, então, essas comunicações. Então, nós existimos por causa dos senhores, né? São os senhores que nos demandam e é a razão aí de ser da nossa atividade e do nosso negócio. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e agradeço mais uma vez aí a participação aí e a paciência em nos escutar. Obrigada. Muito se fala no ESG de por que essa agenda avançou tanto. E um dos fatores para o avanço dessa agenda é a emergência climática. A partir de 2015, o Acordo de Paris traz o compromisso de evitar que a temperatura global se eleve além de 1,5 graus até o final deste século, o que inclui, além da atuação dos governos, também do setor empresarial. Investidores, consumidores e o mercado financeiro começaram a colocar maior pressão sobre as companhias, que passaram a assumir compromissos de neutralizar suas emissões de carbono no horizonte entre 2030 a 2050, com estratégias variando conforme porte e setor. Hoje a gente vai falar bastante do S, do ESG, mas é importante a gente trazer também esse contexto do E, né, da questão ambiental impactando de forma grande essa agenda. Dito isso, eu gostaria de dar a palavra para o senhor Caio Silva,
Caio é formado em Ciências Econômicas e Estatística, com experiência em gerenciamento e desenvolvimento de empresas, longa experiência como presidente da América do Sul em certificadora multinacional, responsável pela gestão de mais de uma dezena de empresas. Foi membro do Conselho Executivo do ECD em Colônia, Alemanha. Caio, gostaria de dar a palavra para você, para falar sobre o processo de certificação. Fique à vontade. Muito obrigado. Antes de mais nada, Laura, eu vou agradecer, cumprimentar todos os meus companheiros de mesa, agradecer a oportunidade de estar aqui, dar os parabéns ao Instituto Alvacos pela iniciativa. Venho acompanhando esse trabalho já há algum tempo com o Wolf. Dar os parabéns ao Inmetro pela inusitada abordagem que deram ao tema e a profissionalização, ao profissionalismo com que fizeram isso. Sobre o processo de certificação, eu vou deixar que a minha sócia, a Suzete, fale, deixa que os especialistas falem, e ela tem muito mais capacidade do que eu de explicar o processo de certificação. Eu gostaria de abordar um outro aspecto da certificação. Nós que estamos ali na linha de frente, batendo na porta do cliente para atender, para fazer, a gente sente algumas dificuldades. Então, eu queria abordar dois aspectos com relação à certificação que muitas vezes não é percebido por nós. Vamos falar de dinheiro. No final das contas, a gente precisa ter sempre esse resultado, né? E uma das coisas que eu observo quando nós estamos discutindo uma provável certificação é que existe ainda uma grande resistência a se fazer isso. Quando existe a impressão de que isso é só uma despesa e que, na verdade, vai trazer uma imagem corporativa, talvez não traga um resultado importante. Então, é um trabalho missionário que nós estamos fazendo aqui, de fazer esse engajamento, mas no dia a dia a gente encontra esse tipo de resistência. Eu sempre defendi que uma certificação ela tem que agregar valor. E no caso do ESG e do ESG especificamente, nós temos situações que podem transformar o que hoje é considerado como despesa em investimento. Recentemente, o Parlamento Europeu emitiu algumas novas diretivas, algumas em consulta pública, outras já valendo, onde, de uma forma geral, as empresas europeias só podem se relacionar ou receber produtos de empresas que respeitem esses requisitos. Então, cada vez mais nós vamos estar voltados ou dependentes de ter esse tipo de certificação para podermos nos relacionar comercialmente, principalmente ou agora inicialmente com empresas europeias. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante mencionar. Para nós estarmos incluídos no comércio mundial, nós temos que estar conforme isso. A última diretiva, inclusive, muito voltada para a área ambiental, e que atinge várias empresas europeias aqui, no relacionamento com a área de desmatamento e direitos humanos. Não só exigindo que as suas empresas aqui atendam a esses requisitos, como a sua cadeia de fornecedores. Então, não tem jeito. Ou nós vamos em frente com isso, ou a empresa vai morrer, né? O segundo aspecto eu acho muito mais, que é mais imediato que a gente pode tratar, e eu lanço não um desafio, mas uma provocação ao Inmetro, que é com relação a seguro. Uma empresa que se adequa a todos esses processos, que tem esse tipo de preocupação, que traz para dentro da sua organização essa cultura de inclusão, de aceitação, ela é uma empresa que tende a ter o seu score de risco muito menor do que uma empresa que não faz isso. Nós já iniciamos via ABRAC algumas conversas com a SUSEP, mas eu acho que poderia haver uma maior participação do Inmetro nos requisitos das companhias seguradoras, onde a certificação seja
um ponto de qualificação. Em algumas experiências que nós já tivemos a oportunidade de vivenciar, o prêmio do seguro, o abatimento do prêmio do seguro bate de longe o custo da certificação. Então, esses dois elementos, nosso relacionamento com principalmente as empresas europeias, não só as exportadoras. Se você é fornecedor de uma empresa aqui, você também vai ser obrigado a adotar isso. Muitas das empresas do ISE já têm essa política, né? Faz parte desses requisitos da B3, que essa disseminação junto aos fornecedores da sua cadeia sejam certificados. E essa questão do seguro, que é uma questão prática no nosso dia a dia, que representa um retorno do investimento que você possa fazer nessa questão. Então, eram essas as duas mensagens e essa provocação que eu gostaria de fazer ao Inmetro, que se aproximasse do SUDEP, a ABRAC está já trabalhando nisso, porque eu acho que isso vai ser um fator incentivador de adoção dessas práticas. Muito obrigado, estou à disposição. O que é motivado principalmente pelos desdobramentos do tema no noticiário econômico e também pela questão da emergência climática, né, que já mencionamos, a partir da assinatura do Acordo de Paris em 2015. O desafio hoje para nós que comunicamos a temática é torná-la acessível a todos os perfis de leitores, de ouvintes, de telespectadores, não apenas a um nicho já conhecedor do tema, que imagino que sejamos todos aqui. Dito isso, acho que o nosso contexto histórico está colocado. Eu queria, então, passar a bola para a equipe de pesquisas do Instituto Olga Cos, que vai fazer a apresentação da primeira métrica que avalia o S do ESG nas empresas. O Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento do Instituto Olga Cos vai fazer essa apresentação. Deixo a palavra para vocês, Aline, Natália e Roberto. Fiquem à vontade, o espaço é todo de vocês. Bom dia. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui. Vou me autodescrever também. Sou uma mulher de 37 anos. Uso um óculos levemente arredondado, azul, tenho cabelos pretos separados ao meio, preso atrás com uma presilha. Visto uma camiseta preta, um blazer preto com o logo do Olga Cos em branco. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês que estão aqui, agradecer também aqueles que não puderam vir, que estão sendo representados por vocês. Queria muito agradecer a equipe aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito e os que já passaram por essa mesa, assim. Estar com todos vocês hoje, para mim, é um glória a Deus, né? Para não falar um aleluia junto, porque são tantas perguntas que nos movem, né? Dúvidas, questionamentos, ideias, sugestões, né? E aqui nós somos só, não que seja só, André já me corrigiu diversas vezes quando eu falo isso, que nós somos só o dono do esquema, né? E algumas pessoas falam, esquema, sim, chama ser donos do esquema, e a gente tem toda essa equipe técnica aqui para de fato testemunhar o que a gente está falando, né? Então, o Instituto Wolf Cos teve essa brilhante ideia, e que foi uma brilhante ideia mesmo, né, de como que a gente inclui pessoas aí na neurodiversidade ou diversidade nas empresas, né? O Instituto atende pessoas com deficiência, prioritariamente pessoas com deficiência intelectual, desde a sua fundação, e a gente começou a desenvolver essas pessoas num tripé: autonomia, independência e socialização. E aí, em algum momento, as pessoas perguntaram, e agora? A gente não vai trabalhar? A gente vai ficar aqui para sempre? Não, vocês vão trabalhar. E aí a gente se deparou com um mercado de trabalho um pouco, assim, dificultoso, vamos dizer assim, né? Vamos manter a ética. Então, nem todo mundo está pronto, e eu acho que o dia que estivermos todos prontos, no sentido de acompanhar a velocidade, né, de desenvolvimento do planeta, porque cada dia aparece algo novo, eu acho que a gente não vai estar para ver isso, né? Então, a ideia foi preenchermos uma lacuna no sentido de o que a gente pode fazer, qual a responsabilidade do Instituto Olga Cos em fazer isso. E aí que foi fundado esse departamento de pesquisas em 2018,
Mas desde o começo do Instituto a gente vem trabalhando com métricas, né, medindo o antes, o depois, o durante também, né, com o objetivo de corrigir rotas. Então a ideia de criar essa escala foi para corrigir uma rota, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas com deficiência, com neurodiversidade ou diversidade, no sentido de pessoas diferentes de nós, e a gente não sabe como lidar, né? A gente não sabe como tratar as pessoas. E uma das coisas que a gente fala é que a gente tem que tratar todas as pessoas como seres humanos. Olhar o nome dessa pessoa, quem ela é, a sua história, e não a deficiência, a incapacidade, a questão de gênero, né? Então a nossa ideia foi que a gente criasse uma escala que pudesse equalizar, né, a neurodiversidade, diversidade aí no contexto laboral. Então, queria parabenizar e agradecer parte da equipe, não estão todos aqui, mas a Aline e o Roberto são parte dessa equipe, e agradecer Wolf e Olga também, e parabenizá-los pela oportunidade. Acabando esse summit, eu acredito que o Wolf vai ter outra ideia, né? E a gente também vai trabalhar para cumprir, porque aqui no Instituto ele dorme, quando ele dorme ele acorda com uma ideia, né? Então acredito que a gente vai melhorar, viu, Wolf, a próxima escala. Mas eu queria... Teve uma ideia, guarda para o final, porque as ideias, sugestões, perguntas vão ser daqui a pouco, tá? Mas eu queria agradecer muito a equipe aqui, que está, da equipe técnica que nos ajudou, que em todos os momentos estiveram com a gente. Eu mando mensagem para a Andréa já pedindo desculpa por, né? Fala, desculpa, eu não queria te perturbar, mas eu preciso. E a Andréa sempre esteve à disposição. Então, Andréa, na frente de todos, eu queria te agradecer mesmo, viu? Mesmo. E vou te perturbar mais, tá bom? Só para você não esquecer, tá? E eu queria agora passar a palavra aqui para a minha equipe, que nós somos donos do esquema, mas eu queria que eles pudessem abordar aí a escala, que acho que algumas estão ansiosas para entender. Então, eu passo a palavra aqui para a Aline e para o Roberto e agradeço, viu? Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Aline. Vou me descrever também, né, para não perder aqui o ritmo, que está super positivo. Eu sou uma mulher branca, tenho 27 anos, tenho cabelos cacheados, médios, castanhos, assim como nos olhos. Estou vestindo uma camiseta preta, assim como um blazer. E eu estou muito grata por estar aqui hoje. Me sinto muito lisonjeada. E é muito interessante a gente estar aqui, principalmente para a gente falar sobre esse tema, porque apesar do Wolf ser o dono das ideias, acho que a gente não tem nem esse peito todo para falar que todas as nossas ideias são nossas, né? Isso aqui é uma composição de coisas que já existem, que foram reformuladas, estão em novos arranjos e rearranjos, e a gente começa a organizar elas, seja em pílulas, em novos formatos que façam mais sentido e possam ser melhor aplicados. Então a gente teve essa graça de estar fazendo parte da pesquisa, né, do projeto, da equipe. Eu tenho tive essa oportunidade de poder estar aqui hoje e falar sobre essa questão da averiguação do S e do SG. E a gente pensa sobre a questão de averiguação, né, de averiguar alguma coisa. Nós estamos fazendo parte de uma apuração, né, a gente está em construção sobre um processo. Eu gosto de falar que essa é a pior versão que a gente tem capacidade de criar, né, porque agora a gente está conseguindo ter contato com quantas pessoas a partir deste dia, e cada uma dessas pessoas tem a possibilidade de contribuição de alguma maneira. Então, a gente aqui consegue expandir nosso potencial. Então, se nós somos os centralizadores dessa proposta, que ela se expanda e que vocês possam fazer parte também disso e que ela faça sentido para cada vez mais novos contextos. Então, essa relação, né, do social, ela é bastante complexa, principalmente porque a gente envolve pautas, né, que sempre ficam numa grande briga de qualidade e quantidade. Nós vamos falar sobre 10 pautas e falar superficialmente, ou nós vamos falar de uma pauta com muita qualidade? A gente sempre fica nessa briga, né? E a questão é que o importante é falar. O importante é começar essa conversa e ver o que faz mais sentido dentro da latência do core da empresa, né? Mas, como muitas pessoas ainda não sabem o que é escala,
Acho que muitos aqui sabem, porque eu estou reconhecendo vários rostinhos aí que a gente já teve o prazer de conversar. E a gente vai aí cada vez mais compondo essa conversa. O nome do nosso programa, né, é Escala Cidadã Alba Costa. Então, como já foi dito aqui, é uma escala, o programa tem esse nome, tá? E ele vai derivar esse selo específico. Passa por aqui. Tá dando certo? Não. Deu certo. E como a Natália falou, a gente teve que pensar dentro do contexto do Instituto, por que faria sentido a gente desenvolver essa escala, né? De onde a gente está começando essa ideia? Por que nós estamos falando sobre isso? Então, a ideia é falar sobre barreiras. Então, não tem como a gente possibilitar um discurso se a gente não deixa todo mundo participar dessa conversa. Então, o que está impossibilitando as pessoas participarem dessa conversa? Então, o primeiro ponto foi a identificação de barreiras. Então, quais são essas barreiras mais emergentes para a gente começar esse diálogo? Então, paramos em 5 grandes barreiras, que destinaram aí as nossas 5 variáveis. E é lógico, né? A gente tem aí uma complexidade para cada uma dessas barreiras, cada uma delas envolve diversos pontos, e eles foram se destrinchando, tá, em 20 indicadores e 37 requisitos, que foi a forma que a gente conseguiu estabelecer um mínimo produto viável. E por que a gente fala isso? A gente, no começo, tanto na conversa com a Andréia, tanto com a Donê, inclusive, foi um prazer, né, ter essa possibilidade de contato. A gente, né, queria mostrar um super escopo, um super projeto, vários pontos, sei lá quantos indicadores, requisitos, e eles falaram, calma, não dá para vocês abraçarem o mundo todo. Vamos começar com o mínimo mesmo, o possível, e eu acredito que seja bastante interessante a gente trazer a própria fala do Marcos. O carro de 20 anos atrás não é o mesmo carro que a gente tem hoje. Então, a gente vai ter a possibilidade de melhoria desse instrumento. Bora lá, estou apanhando um pouco aqui do negocinho. Obrigada, gente. Acho que alguém passou para mim. Dentro dessas variáveis, dessas barreiras, a gente cita, né, a variável arquitetônica, a atitudinal, a comunicacional, a metodológica e a programática. Ou seja, a arquitetônica diz respeito ao espaço. Então, a gente tem que possibilitar que todas as pessoas possam estar, se elas quiserem, fisicamente num ambiente. Ou agora, né, como a gente pode ver com essa nova, que a pandemia nos abriu esses olhos, também foi a questão da possibilidade home office, né? Então, a gente tem que possibilitar esse acesso. Então, acesso para estar participando de alguma coisa. A questão atitudinal, então, como eu me relaciono com essas pessoas, como eu percebo o outro, né, sem essa questão do preconceito. O preconceito, de fato, é um preconceito, ou seja, eu não consegui entender todos os fatores que fazem eu me formular um conceito sobre alguma coisa. Então, eu prefiro repelir aquilo do que incluir, a gente tem receio do que a gente não conhece. A questão comunicacional, então, como eu falo com o meu público? Não é sobre empresas e clientes, mas como eu falo com aquelas pessoas que fazem parte do que eu quero entregar para o mundo, ou quem eu sou para o mundo. A metodológica, sobre quando a gente analisa esses métodos que a gente já determinou dentro da nossa empresa, eles são intencionais, eles foram pensados, eles estão padronizados. Então, a gente tem que pensar dentro dessa escala como abordar isso dentro das empresas. A programática é como a gente formaliza todas essas questões. Tá? Então, a gente precisa ter essa eliminação dessas barreiras para que a gente possibilite esse diálogo. Obrigada. Dentro do que a gente consegue avaliar, parece que fica pouco visual, tangível, quando a gente fica falando dessas barreiras. O que são essas barreiras? Elas são destrinchadas dentro do instrumento em vários pontos a serem avaliados. Então, esse instrumento ele é binário, ou seja, ele responde em sim ou não. Uma empresa tem um banheiro acessível? Ela tem ou ela não tem. Não dá para ter meio banheiro acessível, porque a gente não vai conseguir concluir o nosso objetivo. Então, assim, parece um pouco óbvio, mas acontece dessas perguntas surgirem. Eu estou no caminho, então não vou ser reconhecido porque eu tenho um talvez. Não, você vai ter esse ponto que a gente consegue ter aí, a identificação de um diagnóstico do que é o ponto para ser melhorado. Então, dentro desse grande resumo, desse somatório dessas respostas, né, desses cheques em relação a cada um dos requisitos, a gente vai ter esses níveis que são atribuídos. A gente tem essa pirâmide, que é um reconhecimento visual bastante claro. As estrelas, né, que variam de 2 a 5 estrelas. A base da pirâmide ela é composta pelo potencial inclusivo latente e, por conseguinte, potencial inclusivo emergente, orientação inclusiva e plenamente inclusiva. A
O nosso reconhecimento, ele se dá em todos os níveis. O reconhecimento do Inmetro, né, como uma certificação acreditada, ele se dá também numa relação aí de sim ou não. Então, é somente plenamente inclusivo. Então, é bastante importante a gente reforçar essa parte, porque o de 5 estrelas ele é reconhecido pelo Inmetro. Então, as empresas que queiram, né, participar desse programa, elas vão estar reconhecidas pelo Instituto em todos os âmbitos, né? Porque como vocês podem ver, os próprios títulos, eles não denigrem a imagem de nenhuma maneira, né? Eles não trazem aí uma composição negativa, tanto que o nível potencial inclusivo latente mostra a latência, de fato, no seu próprio título, de um potencial inclusivo. Então, a gente quis reconhecer esse potencial para que uma análise ela possa servir de diagnóstico e de proposição de soluções dentro de uma empresa, tá? Então, em nenhuma maneira ela traz uma conotação negativa, mas é natural que gere um estranhamento. Muito obrigada, gente. Sempre é muito interessante para a gente também poder visualizar bem essa questão das etapas da certificação. Eu agora até me sinto um pouco, né, triste assim, de falar, porque olha essa mesa, né? Quem sou eu para explicar sobre a etapa de certificação? Mas acho que é muito importante para a gente poder estabelecer uma relação cronológica sobre o processo. Então, a gente passou pelo desenvolvimento da métrica, a gente passou pela avaliação do Inmetro, pela acreditação, pelo contato com as certificadoras e a solicitação da certificação pela empresa. E a gente tem outras etapas que dizem respeito ao selo de inclusão e não a atuação necessariamente do Instituto, ou de uma certificadora, ou do Inmetro. Então é muito difícil, às vezes, a gente poder explicar esses passos, porque até um ponto eu vou, até outro ponto eu não vou mais. Então é muito importante esse evento, no qual a gente consegue reunir todos esses stakeholders para a gente poder conversar minimamente. Então, como eu começo? Então eu acredito que hoje seja o dia da gente sair daqui com essa resposta bem direcionada. Espero que vocês saiam daqui sabendo por onde a gente pode começar. Seja pela escala, seja pela proposta ou pela causa, né, que vocês determinam como incipientes aí dentro do core de vocês. Roberto, acho que a gente pode dar uma complementada aí. Rapidamente, sou um homem de 47 anos, ligeiramente grisalho, tenho 1,75 m, 75 quilos. Estou vestindo um blazer preto, uma blusa do Instituto Algacós preta. Acho que é isso. Consegui descrever. Bom, eu, antes de falar, vou ser bem breve, eu tenho alguns destaques a fazer. O primeiro é que, acho que seria um momento importante, eu rindo aqui nessa minha fala, uma homenagem ao professor Romeu Kazumi Sasaki, que nos deixou no último final de semana, que foi sempre um idealizador da causa da inclusão no Brasil e que estendeu a discussão para além das escolas e chegou ao âmbito das organizações. Se vocês olharem pela história do professor Romeu, tem grande influência esse modelo teórico que ampara a escala nas concepções trazidas pelo professor Sasaki. Segundo, eu destaco aqui, observado muito bem pela Aline, que estava ao meu lado, uma hegemonia feminina nesta mesa. O que nos sinaliza algo importante, porque nos traz a discussão de que a escala está para além da discussão da pessoa com deficiência e ela quer procurar olhar para isso também. Ela toca nas questões de gênero, ela toca em questões de inclusão social de uma maneira geral. Segundo aspecto, a Aline tocava, e a Natália em especial, das ideias do professor Dr. Wolff, eu diria que ele é um professor para a gente. Foi um privilégio para mim participar dessa equipe. Eu trabalho na universidade há muito tempo, eu não sou do ramo corporativo, mas me aproximar do Instituto Algacós nesse período da escala foi muito importante porque foi um aprendizado muito maior do que orientar mestrado, doutorado, e do que eu tenho estudado 20 anos de inclusão, eu percebo a possibilidade real de ter impacto efetivo social no âmbito das organizações, o que para mim, em especial, pessoalmente, é bastante motivador. E eu, rapidamente, 3 aspectos que permeiam um pouco essa escala. Primeiro, ela traz uma concepção de complexidade na medida em que ela entende a inclusão no contexto de uma organização
como resultado de um arranjo. Então, ela olha para fatores como interação. Daí, em particular, a dificuldade que houve em tecer métricas para isso. E as reuniões com a Andrea resultaram. Então, a gente está trabalhando com questões humanas, né? Então, e a complexidade está presente nesse modelo. Acho que fica presente aí, acho que a gente pode falar disso em outro momento até. Outra questão diz respeito à espacialidade que está por trás da ideia de inclusão. Na medida em que se entende que a inclusão ela é maior na medida em que o indivíduo tem a liberdade, a oportunidade de transitar por diferentes espaços numa organização. Ou seja, quanto maior a abrangência, maior a inclusão. E a terceira e última, a ideia da temporalidade, que pressupõe justamente que a gente quer discriminar as organizações que adotem efetivamente políticas e não ações pontuais que aconteçam no único momento, mas aquilo seja incorporado na sua cultura, nos seus valores. E por esse motivo, olhar ou ter um meio de discriminar o quanto que as ações são incorporadas e sistemáticas e já acontecem a longo prazo. É um pouco essa ideia que está por trás do instrumento. Do ESG nas organizações. Então, parabéns pelo trabalho. Eu vou dar continuidade ao nosso evento. A gente teria um coffee break, mas nós vamos fazê-lo no final das nossas apresentações, que aí facilita para todos. Então, dando sequência, eu gostaria de anunciar a fala da senhora Suzette Suzuki, que é mestre em Engenharia de Produção, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Química e auditora líder SGI, com experiência de mais de 30 anos em auditorias e consultorias de sistema de gestão integrada. Suzette, a palavra é sua, caso queira falar daí ou daqui, fica à vontade. Bom dia a todos, também vou me descrever. Eu tenho 1,63 m, tenho cabelos castanhos hoje. Sou mestiça, morena, e estou usando uma blusa preta com umas florzinhas. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço ao Wolf, à Olga, à equipe de pesquisa, né, ao Inmetro, porque assim, para nós da ICB Brasil foi uma oportunidade muito interessante, né? Pode passar para mim? Posso, se eu conseguir, né? Bom, a ICB Brasil é um organismo de certificação, foi criada, a empresa nasceu em 2010, porém em 2014 nós iniciamos o processo da empresa como uma certificadora, né? Em 2018 nós conseguimos a nossa primeira acreditação como OCP, que é um organismo de certificação de produto, OCS, que é um organismo de certificação de sistemas, e OCO, que é um organismo de certificação em obras. Então, é uma empresa que nasceu com executivos e gestores que vieram de outros organismos, com a missão de ser um diferencial de mercado, ser uma empresa nacional com um diferencial de mercado, né? Com um objetivo muito grande de agregar valor. O Caio falou isso no início que a gente estava conversando, e quando apareceu a escala, nós falamos, opa, existe aí uma oportunidade de ser um diferencial de mercado. E fomos atrás, conversar com o Wolf, depois conversar com a equipe de pesquisa, com a própria Andrea, para saber como fazer, né? Temos várias outras acreditações, mas aí é importante a gente saber só os escopos principais. Nós trabalhamos com inspeção, inclusive com o Inmetro, somos um organismo de inspeção acreditado, certificação. A certificação hoje nós temos as integradas, né, meio ambiente, segurança ocupacional, sistema de gestão de suborno, né, que é coligada à compliance, e também somos um organismo de treinamento.
Eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que o importante para vocês é o contexto da escala. Então, o que é um organismo de certificação de produto, que é onde a gente se encaixa para ser um organismo acreditado pelo INEP para poder fazer a escala cidadã Olga Costa. Ele é uma entidade, a empresa, uma certificadora, ela tem que ter imparcialidade, isenção de interesse, né, competência dos avaliadores e a marca de conformidade. Então, assim, o que a gente faz? Nós levamos até a IMET toda a nossa documentação, nossa metodologia de avaliação, como que a gente qualifica um auditor, e nós entregamos ao IMET a nossa parte jurídica, documental, tem que ter tudo, gente, alvará, tem que demonstrar um monte de coisa. E aí o Inmetro, ele analisa esse conteúdo e vem nos acreditar. Aí eles falam, essa é a primeira etapa de análise documental. Qual que é a segunda etapa? É uma auditoria testemunha. É o Inmetro acompanhando os nossos auditores junto ao cliente para verificar se realmente a gente treinou esse auditor, se faz a metodologia correta, se faz tudo junto, de forma imparcial e com competência. Para isso, o que a gente precisa? Como a escala é uma coisa nova, nós nos unimos e fizemos vários treinamentos de harmonização, porque como o Roberto falou, tem muita coisa que é, por exemplo, atitudinal, como medir uma atitude, como medir uma etapa, que é um dos índices mais importantes do processo. Então, assim, é complexo, é difícil. Nós, como o Caio fala, assim, somos todos engenheiros. Engenheiros são muito exatos. E a gente precisa quebrar esses paradigmas e chegar até um contexto em que a gente fale a mesma língua que o Olga Costa fala e que nós vamos buscar isso junto às empresas. Tá bom? Como que é essa avaliação, né? A empresa, ela solicita uma auditoria para o organismo certificador. Nós analisamos, né, o contexto da empresa, o tamanho da empresa, o número de funcionários, a atividade que ela tem, e com isso a gente determina que vai fazer a auditoria. Para isso, nós temos que designar auditores, né? E nós já temos os nossos auditores qualificados, porque se a gente não tivesse o método, não libera a gente para trabalhar, né? Então, a gente vai e faz a designação. Quando o auditor recebe isso, ele tem que, primeira coisa, saber se ele é imparcial o processo. O que é ser imparcial? É não ter parente dentro daquela empresa, não ter trabalhado nos últimos 2 anos com aquela empresa. Isso é muito importante. Por quê? Porque senão ele vai lá, faz o trabalho, depois ele vai lá e audita, cadê a imparcialidade do processo? Então ele recebe essa demanda, ele fala, olha, nessa empresa eu não posso trabalhar. E a mesma coisa quando a gente designa, vocês da empresa falam, olha, essa pessoa já foi meu consultor aqui, também não pode ser o meu auditor. Então, assim, dos dois lados a gente precisa disso, porque o universo é muito grande, a gente não tem tudo no currículo de todo mundo, né? E às vezes a gente precisa. Então, o auditor em si, ele já não tem muita imparcialidade, em que quando ele recebe a designação, ele vai checar e ele vai nos comunicar, tá? E a empresa também tem todo o direito, até o próprio médico, quando vem fazer a avaliação, eles mandam. Vocês aceitam aqui? Por quê? Porque pode ter alguma imparcialidade no processo como todo, tá? Feito isso, a designação foi aceita, nós vamos mandar o plano de auditoria. Montar junto com a empresa como vai ser essa avaliação, né? Com quem que nós vamos conversar, quais são as áreas que vão ser auditadas, como que vai ser, quantos dias vão ser, como que vai ser estruturado. Aí vocês vão receber um agendamento com o plano, com cada área, com todo o nome dos envolvidos, cada auditor designado, quando tem mais de um, os horários de abertura, os horários de reunião de início de auditoria, os horários de encerramento de auditoria. Então, é tudo muito transparente, muito claro.
Para vocês pode ser uma coisa nova, mas para nós que estamos há mais de 30 anos no mercado, é uma coisa natural, né? Então, é assim que funciona. Recebendo o plano, a gente tem que analisar um pouquinho também da parte de logística, se fica, onde fica, se a gente vai ter que mandar o auditor de avião, ou se vai ter hotel. Nós temos hoje acontecendo uma testemunha do Inmetro em Ananindeua do Pará. Vocês não sabem a dor de cabeça que é fazer uma logística para chegar num lugar desse, né? Então é muito difícil. Então a gente tem que ter essa integração com o cliente para poder ver como que vai fazer, porque sai um do Inmetro do Rio de Janeiro, outro do Inmetro de Curitiba, vai encontrar com todo mundo em Belém. Então assim, é uma loucura. Então precisamos fazer isso. Como que ocorre a auditoria? A auditoria, ela começa com uma reunião inicial, onde sentam os gestores da empresa, né? E ali se inicia, conversa um pouco sobre a escala, um pouco como que vai ser a auditoria, como que ela funciona. Não tenham medo de fazer nada, por quê? Porque é uma troca de experiência, é um momento que a gente está ali para poder realmente checar as evidências daquilo que vocês às vezes demoraram meses para implementar, para mostrar. Então, assim, vocês vão ter o maior prazer do mundo em demonstrar o que vocês executaram. E nós vamos ter o maior prazer do mundo em entender. Às vezes, o nervosismo, a falta de jeito, às vezes, na entrevista existe alguma coisa que não se encaixou, que a gente fala. Gente, para tudo e fala, ó, não entendi. Melhor parar na hora, falar, não entendi, vamos voltar. E nessa reunião inicial também é um momento de falar, olha, vocês colocaram 2 horas com fulano de tal na área tal, não vai dar porque vai ter uma reunião nessa hora, tal. Então é onde faz os encaixes de agenda e tudo mais. Nada é fixo, gente, tudo é muito transparente, dinâmico. Eu preciso saber como que está a situação, vamos fazer uma reunião no final do dia para poder ir concluindo as etapas, né? É uma coisa bastante, eu falo sempre isso, todo mundo fala, eu estou sofrendo auditoria. Não é para sofrer, gente, pelo amor de Deus. É para passar por auditoria, né? E a escala, ela é muito nova para todos nós. E por ser nova para todos nós, vai ter muitos momentos de incerteza, que é comum, quebras de paradigmas, que é comum, né? Por isso que nós nos reunimos várias vezes também com a área de pesquisa do Olga Costa, para poder checar esses parâmetros. E não, eu acho que não se esgotou, não sei o que elas pensam, mas não se esgotou. Por quê? Porque no momento que você vai fazer auditoria na prática, é diferente. Nós vamos nos deparar com situações diferentes. Então, é para isso que a certificadora está aqui e é para isso que existe a auditoria. E como a Aline colocou muito bem, ela vai fazer uma classificação. E essa classificação, nós só vamos poder emitir o certificado com aquele azinho de acreditado Inmetro, que todo mundo quer e gostaria de ter, após ter, no mínimo, cumprido com 75% da escala, né? Isso é muito importante. Então eu posso pedir agora, ver se eu tenho 25%, 40%. Pode, gente, pode pedir a qualquer momento. E depois ir evoluindo esse processo. Mas depois eu tenho que fazer uma nova avaliação. Tem que fazer uma nova avaliação. Por quê? Para poder ir mudando de escala, né? Você vai fazer uma nova checagem no processo como um todo. E é até interessante falar assim, olha, eu fiquei com 3 estrelas. Passou 6 meses, eu já não sei muito. Vou fazer uma outra, vou para 5 estrelas. Entendeu? Então, assim, nada impede a empresa de querer ir aos poucos. Não querer ir para 75% direto. Até por ser um momento muito novo nesse processo como um todo. Tá? Aí, emitido esse certificado, a gente emite em conjunto com a Olga Costa. Então, existe aí
uma troca que a gente tem que entregar para o Olgacos todo o processo para poder fazer a emissão do certificado em conjunto. Até para eles controlarem. Então, eles são donos do esquema, já falaram. Eles têm que controlar quantos certificados já foram emitidos, como que está esses processos, onde eles podem melhorar na escala, né, no manual, onde está falhando, porque, gente, eu vou falar para vocês, já escrevi vários selos, né? Não é fácil. Estar no lugar desse pessoal da equipe de pesquisa é muito difícil. Por quê? Porque existe uma variedade de coisas muito grande, tá? Então, e a manutenção dessa certificação, como que fica? Esse certificado tem validade de 1 ano. Então, após 1 ano, a gente volta e faz novamente. E não se esqueçam que vocês têm indicadores e vocês têm que manter tudo isso. Não adianta fazer, colocou o certificado na parede e esqueceu do processo. Não, muito pelo contrário. Da manutenção que nós vamos ver a evolução que a empresa teve no processo como um todo. O que realmente deu certo, o que não deu certo. E outra, gente, é importante vocês saberem isso, mas nem tudo que a gente implementa inicialmente é a melhor coisa. No dia a dia, vocês vão verificar que a gestão vai mostrar o que é melhor para a empresa. Aí vem essa manutenção da certificação, que é: vamos manter o certificado, vamos fazer a nova avaliação para continuar no processo como um todo, tá bom? E é isso, acho que é só. Obrigada. E dando sequência, né, ao processo, né, de entendimento da ferramenta, eu gostaria de chamar a senhora Cleriane Lopes de Nicote, que é da CLD Consultoria, que vai falar sobre o processo de adesão. Cleriane é administradora, especialista em engenharia da produção, auditora líder em sistemas de gestão, com experiência e atuação em diversas frentes. Cleriane, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu vou iniciar me descrevendo, como todos aqui. Eu sou alta, bem alta. Eu tenho 1,78 m e eu tenho o costume de sempre usar salto. Então, normalmente, eu tenho 1,88 m. Eu sou loira, branca, eu tenho os cabelos compridos. Hoje eu estou usando uma roupa clara, esmaltes escuros. E é um prazer estar aqui, nesse momento tão especial, com todos vocês. Saudações a todos os colegas aqui da mesa. Obrigado em especial ao Instituto Olgacos pelo convite. Eu atuo como assessora da Superintendência da ABRAC, que é a Associação Brasileira dos Organismos de Avaliação da Conformidade, e eu também atuo como consultora independente. Então, o meu papel nesse processo, com todo esse pessoal aqui cheio de disposição, ele se iniciou através de uma participação pontual numa parte desse ecossistema que a Andréia brilhantemente apresentou, né? Os papéis aí. Então, nós temos o Inmetro, nós temos a certificadora, nós temos as empresas que estão aqui, temos os funcionários que são as partes interessadas que estão dentro das empresas, e nós temos também, compondo esse ecossistema, o trabalho de consultoria. Então, o Wolf me fez um convite para que eu falasse um pouquinho a forma como as consultorias acontecem. A minha participação inicialmente nesse processo foi trabalhando nos procedimentos de uma das certificadoras que buscou a acreditação junto ao Inmetro. Então, como a Suzete colocou, a certificadora ela se prepara para ser acreditada pelo Inmetro. E depois dessa acreditação, ela está pronta para atender as empresas que se preparam para ser certificadas. Então, onde a consultoria entra? Eu costumo dizer que a consultoria ela funciona como um farol. Porque você tem esses diversos atores e, normalmente, os participantes aí de cada processo, de cada esquema de certificação, que
eles têm um pouquinho de dificuldade para perceber onde eles se posicionam. E a gente também na vida às vezes tem isso, né? Mas no próprio sistema de avaliação da conformidade, existe uma situação em que, se você presta um serviço de certificação, você tem que ter imparcialidade e independência. Então, você conta normalmente com uma consultoria que ela possa te orientar a como responder essa escala, a como entender esses níveis, o que são esses indicadores, o que são essas variáveis, né? O que é esse algoritmo que o manual tem, que às vezes, né? E quando chama essa norma, uma norma no âmbito da ABNT, eu tenho que atender integralmente, eu não tenho? A Aline deu o exemplo do banheiro, né? Então eu tenho um banheiro aqui que ele é acessível, mas eu tenho uma porta que o cadeirante não passa. Então, e agora? Será que ele é acessível? Ele não é? O papel da consultoria é um papel de orientar como as organizações podem se posicionar dentro dessa escala. Então, eu vou de uma maneira muito objetiva colocar aqui para vocês, e eu prometo ser objetiva, porque ontem mesmo eu brinquei. Eu comecei muito cedo no mundo da avaliação da conformidade. As pessoas diziam assim para mim: se ela tiver filhos, se for menina vai chamar norma, se for menino vai chamar requisito. Então, eu tenho sempre que tomar muito cuidado para não ser muito técnica. Mas, de qualquer forma, qual que é o papel de uma consultoria nesse processo? A consultoria, ela coloca você na página em que você está. Então, a primeira etapa é o diagnóstico. Por quê? Porque, como especialista que participou de todo esse processo no âmbito da acreditação, no âmbito do desenvolvimento dos procedimentos, nos treinamentos, né, com o pessoal do Instituto, o consultor, ele acaba se tornando um especialista nesse esquema. E aí, então, a primeira etapa é esse diagnóstico, em que o consultor, ele chega e ele vai dizer: olha só, você, um banco, uma concessionária, uma holding, enfim, você, qualquer organização, perante este manual da Escala Cidadã Overcost, atualmente se encontra aqui. Então, o farol, você está aqui. Para onde você gostaria de ir? Para onde você quer ser guiado? Se você entende, como a Suzete colocou, que você está com um potencial em um determinado nível, que você quer ser avaliado dentro desse nível, você pode buscar a certificadora, ser avaliado dentro desse nível. Se você quer ser guiado para um nível acima, ou seja, se você quer, eu vou dar um exemplo aí, né? Se você quer ter uma certificação, se você quer estar dentro do sistema, né, acreditado como uma empresa que passou por um processo de avaliação conduzido por um organismo acreditado pelo METRO, talvez você tenha um caminho a seguir. Então, qual que é a segunda etapa de uma consultoria? É um treinamento. Um treinamento, né? Quais são as regras? Quais são os requisitos? O que significam essas 5 variáveis? Né? Se você vai ser avaliado, você precisa ter um entendimento. O que será que vão me perguntar? O que eu tenho que implantar? E aí, quando vocês chegarem em casa e forem manusear o manual Overcost, tem uma série de determinações ali, que vou dar um exemplo aqui que dizem, olha, a apresentação de um estatuto. Existem empresas que têm um grau de maturidade que estatuto já é algo, né? Existem empresas que vão olhar e vão falar, olha, eu tenho aqui uma política, isso funciona como estatuto, isso atende aos requisitos que uma certificadora vai, né, avaliar, isso atende a esse sistema de atendimento ao que um auditor vai buscar. O papel de uma consultoria é esse. Então, diagnóstico, treinamento. Caso a empresa ela busque a implantação de um sistema de gestão mais robusto, a consultoria ela pode desenvolver um sistema de gestão interno para o desenvolvimento da Escala Cidadã Overcost. Então, uma política inclusiva. Tem empresas que elas fazem inclusão, mas elas não têm
a política ela está assim, no ar, né? Normalmente com o processo de certificação você tem a questão da documentação, da comunicação, né? Então, existem documentos e procedimentos, manuais, todo esse arcabouço que faz parte desse ecossistema que a empresa ela também imprime no seu dia a dia e a consultoria pode apoiar com orientações, né? Com sugestões, com experiências, porque normalmente se você tem um consultor que ele já transita há um tempo, quando alguém diz assim, olha, é um esquema de certificação, e as pessoas caem realizadas, por quê, né? Porque para quem já trabalha com isso, a gente tem clareza, um esquema de certificação. Olha, quem pode fazer isso é um organismo certificador de produtos, é um OCP. OCP, aí a Suzy diz, OCP, OCS, OCO, OIA, essas são todas as siglas que nós temos aí dentro desse sistema, onde cada um se posiciona em um local. Então, os organismos hoje que certificam a escala cidadão OHCOS, eles são OCP. Por quê? Porque eles são acreditados dentro de uma norma, que é a norma 17.065, que versa sobre a conduta que um organismo precisa desempenhar para que o Inmetro o acredite, para que ele possa avaliar isso. Então, esse é o papel de uma consultoria, trazendo clareza para esses conceitos. Afinal de contas, um auditor estará com vocês. Talvez inclusive uma equipe do Inmetro com vocês, porque o Inmetro testemunha suas avaliações. Bom, dentro dessa maneira objetiva aqui que eu estou descrevendo a consultoria para vocês, como que esse processo se encerra? Ele se encerra com uma auditoria interna, em que a consultoria realiza um ensaio do que vai ser receber um organismo independente. Então, após essa auditoria interna, a organização está pronta para solicitar a certificação. Essas seriam aí as etapas de uma consultoria. Eu acho que eu cumpri a encomenda aqui que o Wolf me passou de explicar, porque você tem vários atores e o pessoal precisa entender. Então, o Instituto pode dar consultoria dentro de um sistema com isenção de conflito de interesse, com as questões que envolvem imparcialidade, né? Para o Instituto prestar consultoria seria um pouco conflituoso. Então, me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? O pessoal tem os meus contatos aí. Em nome da ABRAC, que é a Associação Brasileira dos Organismos de Certificação, também de maneira associada, né? Estamos disponíveis. A ABRAC, ela congrega hoje todos os organismos que são acreditados pelo Inmetro. No âmbito dessa escala e desse programa, e especificamente um organismo, que é o ICV, é um dos associados da ABRAC. E eu acho que é isso. Foi um prazer falar com vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Contem comigo.